razão, porque eu tomava uma segunda derivada no mesmo parâmetro, então já tinha na primeira derivada dado uma delta de KI, quando eu tomava a segunda derivada ela zero. A escapatória era só o termo que misturava parâmetros. Era D1 de A, D1 de B, porque se os dois variam, eu não posso fazer essa substituição. Tá certo? Eu tenho que esperar a derivação para fazer. Então eu não tinha uma derivada da delta de Kronecker, etc. Isso aqui acabava se resumindo a AK mais BK mais, ou menos, como quiser, e meio, a gente usou aqui menos. Aí, BJ, C, I, J, K, mais termos da ordem 3, 4, 5, 6 dos parâmetros. Tá? A gente parou aqui na ordem 2. Ok? Onde esse CK e J, que poderia em princípio se separar como qualquer coisa, com esses dois índices aqui pode fazer uma parte simétrica mais uma parte antissimétrica, acabava se revelando, isso aqui simétrico, essa daqui antissimétrica, acabava se revelando totalmente antissimétrico, porque se eu fizesse ficar de A e menos A, eu estaria fazendo justamente a composição de um elemento do grupo com o seu inverso. Eu teria que dar identidade. A identidade dos valores associados de parâmetros são zeros, tem que dar zero. Mas se a gente substituir aqui nessa expressão, isso vai dar o AK, o B menos o A, então menos o AK. Lembrando mais uma vez, isso não é um expoente, isso é um rótulo. Ok? Então, menos AK quer dizer que cada um dos parâmetros é menos, tá certo? Um parâmetro correspondente dessa transformação aqui, desse elemento do grupo. E aí esse cara finalmente ficava mais um meio de AI, AJ, CKIJ, e isso tinha que ser zero, porque esse aqui já foi embora. Isso tem que ser zero ordem a ordem. Tá certo? Então não importa que haja outros termos, esse cara tem que ser zero por conta própria, termo de segunda ordem. E aí isso aqui implicava que aí a JCKIJ era zero. Se eu decompuser isso aqui num pedaço simétrico e num antissimétrico, o pedaço antissimétrico é zero porque eu pego uma estrutura antissimétrica vezes uma estrutura simétrica por construção. Né? Aí a J são números, são valores de parâmetros, eu posso trocar a ordem à vontade, isso é simétrico. Vezes esse termo antissimétrico aqui dá zero, independentemente do vínculo. É zero por construção. Então quem sofre a ação do vínculo, essa igualdade a zero, na verdade é esse setor. Para E J genéricos, é o único jeito que esse cara daqui seja zero. E, portanto, CK e J resumiu-se. Isso aqui levou a EK e J igual a zero. E esse CK e J resumiu-se a parte antissimétrica. Então, eu ficar de AB até a segunda ordem se escreveu como AK mais BK menos um meio de FK e J antissimetrizado aqui, aí, veja. Até a segunda ordem é isso. Ok? O passo, então, que a gente ficou faltando foi implementar essa regra, a regra de composição. Se a tua regra de composição lida no espaço dos parâmetros tem essa estrutura aqui até a segunda ordem, tá certo? Então vamos fazê-la, cumprir o papel dela, que é produzir a regra de composição. Então A de A vezes A de B é o A de C, mas C é o φ de A de B. Certo? Portanto, vamos escrever isso. Então, esse vezes esse vai dar 1 mais I, AI, agora tem novidade, né? Gerador, quando até aqui era uma revisão, menos ou mais, aí é uma escolha, mais um meio, acho que a gente começou isso com mais. Mas depois a gente escolheu menos, então vamos botar aqui. Menos, aí, a J, mais um 7. Isso aqui é até a segunda ordem desse cara. Isso é o A. Ok? Vezes esse, que tem a mesma estrutura. E aqui um alerta, tá? Mas acho que eu já vou usar isso. A gente está fazendo um produto disso aqui com isso aqui. Eu vou escrever da maneira, digamos assim, ou muito ingênua ou muito calejada. Tanto faz.
Tá certo? Os dois escrevem do mesmo jeito. Tá? Quem está no meio do caminho normalmente é que fica em dúvida se deve fazer isso ou não. Menos o meio de BI, BJ, J mais etc. Por quê? Porque eu vou fazer distributivo, eu vou multiplicar isso aqui por isso aqui, todo mundo por todo mundo. Eventualmente vai aparecer um termo que é I vezes I é o quadrado, menos 1, AI que I, BI que I. Ok? Tomar cuidado, porque isso aqui é uma soma. Isso aqui é B1 que 1 mais B2 que 2 mais B3 que 3 até BR que R, a dimensão do teu espaço. Até BR que R, isso varia até a dimensão do teu espaço parâmetro. Ok? Esse cara daqui também. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, A1 que 1 mais A2 que 2, etc. E aqui eu vou ter B1 que 1 mais B2 que 2, etc. Então, quando eu fizer distributivo, eu vou ter, por exemplo, A1 que 1 vezes B1 que 1, sim, mas também A1 que 1 vezes B2 que 2, e vezes B3 que 3, e vezes B4 que 4. E esse cara aqui também pegando todo mundo lá. Tá ok? Então, tem que ter um certo cuidado, porque se você fizer o produto desse cara para esse cara, pode te passar a falsa impressão que esses índices repetidos, por serem os mesmos que você usou aqui, eu só teria tempo do tipo A1 que 1 vezes B1 que 1, porque é o mesmo I, é isso? Mais A2 que 2 vezes B2 que 2, e você não tem só isso, você tem a mistura. Ok? Então, a maneira mais, quando você vai fazer um produto e tem esses índices contraídos ou somados, aqui tem uma notação de Einstein implícita, não é isso? Estou somando os índices repetidos. O mais ajuizado é que você use índices diferentes aqui, certo? Não use os mesmos índices que você está usando do lado de lá. Então, sei lá, bota BL que L, aqui bota BK, BN, enfim. Ok? Eu não vou fazer isso, mas é para ter isso em mente. E aí a gente escreve com cuidado. Na hora de escrever o produto, que eu vou estender isso aqui, a gente escreve com cuidado. Certo? Para não incorrer nesse erro. Está claro qual é a minha preocupação? O fato que esse índice aqui tenha sido denotado da mesma forma que esse, não quer dizer que no produto que vai haver quando eu fizer distributivo aqui, só há os correspondentes, tipo A1 que 1 vezes B1 que 1. Não, A1 que 1 vezes B1 que 1, às vezes B2 que 2, esse cara vai pegar todo mundo na distributiva. Ok? Muito bem, A de φ AB é a mesma estrutura, só que com, em vez do parâmetro A ou do parâmetro B, eu vou usar a regra de composição que levaria ao parâmetro C. É isso? Aqui seria identidade mais I vezes φI de AB menos o meio φI de AB φJ de AB J mais etc. Ok? φI de AB é CI. Isso. Tá certo? Isso aqui, portanto, não passa de CI. CJ. Só que escrevi a regra de composição. Portanto, isso tudo que está sendo escrito aqui, ó, é o A de C. Ok? Então agora vamos igualar isso a uma igualdade, né? Essa igualdade quer dizer, estou impondo a regra de composição, estou vendo o que a regra de composição impõe como vínculo sobre isso, que é ela mesma, lida no espaço dos parâmetros, é o que se impõe sobre aquilo ali. E vamos ver o que sai disso. Tá? Ou seja, estamos aqui fazendo valer a estrutura de grupo. Certo? O produto que definiu isso como grupo. Bom, então aqui, ó, 1 vezes 1, primeiro termo é a bobagem da identidade. Ok? Em primeira ordem eu tenho essa identidade vezes esse cara e essa identidade vezes esse cara. Não tem mais nada em primeira ordem. É isso? Ok? Eu tenho aqui, ó, mais I, aí, I, mais I, I, I. E mais uma vez, já se reclamou, esse I aqui não tem nada a ver com esse I. Isso aqui é um número, né? Raiz menos 1, isso aqui é um número sendo somado. Primeira ordem não tem mais nada.
Agora começam os termos de segunda ordem. Né? Os termos de segunda ordem tem esse termo de segunda ordem vezes a identidade, esse termo de segunda ordem vezes a identidade, que é de ordem zero, e o produto desse termo de primeira ordem por esse termo de primeira ordem, gerando também o termo de segunda ordem. Você tem esses três termos. Ok? E não tem mais nada. Claro, qualquer outra coisa já implicaria uma ordem superior. Então vamos lá, a gente tem esse aqui vezes esse, dá menos, do i ao quadrado. E agora eu vou fazer com cuidado, vou escrever AI, BJ, QI, QJ. Ok? Agora eu estou fazendo aquilo que eu avisei. Estou produtando esse cara por esse cara, estou fazendo questão de dizer o seguinte, esse índice aqui, ó, está contraído com esse, continuou. Agora esse índice aqui está contraído com esse, beleza. Ambos vão de 1 até R, mas eles não têm que ser os mesmos. A distributiva pega todo mundo naquela soma. Ok? E, claro, eu tirei esse BJ daqui, coloquei aqui, porque esses caras de fato são de alguma forma operadores. Ok? São de alguma forma operadores. Estão pegando aqui o elemento do grupo já escrito em alguma coisa com espaço material, mas não estou especificando que espaço material é. Tem princípio ser independente de representação. Mas são operadores. Então a troca do Q pelo QJ pode até não ser de graça. Isso não é elemento de matriz, não. Isso é um operador quando é igual a 1, é outro operador quando ele for igual a 2 e assim por diante. Eu não posso trocar a ordem disso aqui de graça. Mas esses bichinhos aqui posso, são números, são valores dos parâmetros. Ok? Posso colocar o que eu quiser, trouxe o BJ para cá. Mais de segunda ordem a identidade vezes esse cara, então e a identidade vezes o outro, vou botar de maneira canônica, né? O A antes do B, aí a J, aqui e J, mais o meio, TI, BJ, J. Ok? E mais termos terceira ordem, até aqui o banco morreu. Agora vamos olhar o lado de cá. Certo? O que eu tenho que fazer do lado de cá dessa conta? Eu tenho que pegar isso aqui não é regra de composição, então eu vou pegar isso aqui e vou plugar lá dentro. Força aérea, tá aí? É conformado com a força aérea. É o drone, né? Enfim, drone biológico, né? Então olha só, aquele cara daí eu vou plugar aqui, vou plugar aqui, vou plugar aqui. Eu posso fazer isso de uma maneira já seletiva, porque me interessa ir só até a segunda ordem para fazer essa comparação. Ok? Então, primeiro, claro, tem identidade. Né? Quer dizer, na ordem 0, essa igualdade se confirma trivialmente. Identidade de um lado, identidade do outro, não tem problema nenhum. Tá? Na ordem 1, o que vai aparecer? Olha, esse cara que está aqui, ele é AI mais BI menos 1 meio de F, já que eu deixei o índice aqui, então I. Então agora eu vou escrever JK antissimetrizado AJBK. Ok? Isso aqui é exatamente aquela expressão. Eu só fiz uma troca de índice, não é ficar trabalhando com FI. Então esse cara passou a ser I, então esse cara tem que mudar de nome, tá certo? Já estou usando esse índice para o índice livre. Chamei de KJ e KJ aqui também. Ou JK, certo? Antissimetrizado aqui. JK e JK. Então vou plugar isso aqui, vou plugar também aqui, né? FJ, vou ter que plugar de uma forma diferente, vou ter que escrever como AJ mais BJ menos o meio de FJ, sei lá, LM, ALBM, ok? Para poder dar conta desse índice J solto que está aqui. Tá claro? Muito bem. Mas o que importa é a gente casar as ordens, então vamos lá. Em primeira ordem, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, I, AI, QI. Claro, quando eu usar esse pedaço aqui, ó, do fio. Claro que vai aparecer isso aqui, mais I, aí, aqui, certo? Então, mais uma vez, esse cara é desse cara, esse primeiro aqui. Mas tem esse termo aqui também, não é isso? Então, esse mesmo cara também dá contribuição mais I, VI, QI. Ok? E esse mesmo cara plugado aqui dá uma contribuição que eu tenho que levar em conta, porque ela é de segunda ordem. Então ainda vale, posso jogar isso aqui dentro.
Olha só, tem esse I, tem esse menos meio, então menos I sobre 2, menos I sobre 2. Agora a emenda F, I, sei lá, JK. É que a gente estava falando de Minas, né? AJ, B, K, I. Ok? Então, são os três pedaços. AI mais BI menos o meio de FJK, JBK. Os três pedaços até a segunda ordem da regra de composição dos falsos parâmetros plugados aqui. Ok? Bom, eu cheguei até termo de segunda ordem, mas aqui será que eu também tenho termo de segunda ordem? Porque se tiver, eu vou ter que levar em consideração. Então vamos lá. Eu tenho que colocar essa regra aqui e essa regra aqui de novo. Certo? Como essa regra ela é pelo menos de primeira ordem, esse cara daqui não entra mais. Porque se eu colocar esse cara daqui, do lado de cá, ele tem que pegar pelo menos a primeira ordem. Ele já é de segunda ordem, não tem de terceira ordem. Claro? Então, até a segunda ordem não pinta mais. Então, a única coisa que eu ainda consigo fazer aqui, ó, é esse AI mais BI aqui, com AJ mais BJ aqui. Vai gerar um termo de segunda ordem. Claro? Esse cara daqui não participa mais nesse produto se eu estiver considerando só que a segunda ordem participará no exercício que todos vocês desesperadamente vão fazer, etc., para confirmar isso até a terceira ordem, tem que levar em conta. Ok? Porque, enfim, a maneira da gente tem um pouquinho de fé. Então, eu vou escrever aqui embaixo, por mais incômodo que seja isso, o que pode ficar ainda, que é menos 1/2, que está aqui. No lugar desse cara daqui, eu vou deixar, então, AI mais BI vezes AJ mais BJ, ok, I J mais ordem terceira, né? A, B, 3. Ok? Estou tentando simbolizar de alguma forma. Tá ok? Até a segunda ordem é isso que a gente tem. Então vamos lá. O que precisa para que essa igualdade seja satisfeita ou, de outro modo, para que a regra de composição do grupo de fato esteja representada por essa lei de composição aí, φ de AB, que a gente inventou como tradução da regra de composição no espaço dos parâmetros. Ok? Bom, olha só. Ordem 0, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Ordem 1 também está tudo bem. Ó. I aí que I, B que I, aqui tem a mesma coisa. Ok? Então, na ordem 1 também não tem problema nenhum. Certo? Isso aqui foi embora. Depois começa a aparecer com alguma novidade informativa aqui na ordem 2. Mas olha só, esses termos diagonais aqui também vão embora, porque aqui ó, eu tenho menos o meio de AI, AJ, que IJ. Menos o meio de AI, AJ, que IJ. Esse termo está aqui. Tem 4 termos, não é isso? Um deles é aquele. Tem também menos o meio de BI, BJ, que IJ. Também está aqui. Ok? Então, o que vai sobrar aqui que não está previsto ali são 2 termos e são termos mistos. É o AI, BJ mais o BI, AJ. Isso está sobrando aqui. Certo? Então, de alguma forma, isso tem que ir embora. Tá? E esse termo daqui, em princípio, sobrou. E esse termo aqui também, em princípio, sobrou. Ok? Então, eu vou igualar esses termos. Então, está claro que esse cara daqui, ó, fazer um raiozinho aqui, ó, mata com os diagonais daqui. Tá? Não dá para representar isso aqui. Eu escrevo a sobra. Então, é esse com esse, morreu. E esse com esse daqui, ó, morreu também. Tá? São raiozinhos ali. Só vai sobrar AI, BJ, BI, AJ aqui. Então, vamos escrever o que sobrou do lado de lá. Vamos ver o que isso dá para a gente de condição adicional. Então, do lado esquerdo sobrou aquele menos AI, BJ,
que J igual. Do lado direito sobrou aquele termo com F I J K, então menos 1/2 de F I J K simetrizado a J BK. Eu posso dispensar esse sinal, né? Porque agora a gente já sabe que é antissimétrico. Tá? A única coisa que eu vou mantendo um pouquinho para lembrar que ele é antissimétrico, evidentemente, em termos mistos. Né? Parâmetros A e parâmetros diferentes do princípio B. É claro? Quando você considerar nas suas contas, né, que a gente não faz, só avisa, de terceira ordem, lembrar que eventualmente vai aparecer coisas do tipo, se por exemplo, eu tivesse levado em conta esse cara aqui, e levado em conta ou esse aqui, vai aparecer um termo do tipo FAB, vindo daqui, vezes A. Então, AAB. FAB vezes B. Então, ABB. Tá claro? Isso tem que resultar em simétrico sempre num par AB, num par que não seja o mesmo. Porque senão perdendo um. Ok? Só para lembrar que essa contração tem que ser antissimétrica em índices diferentes. Fora isso, só vai sobrar esse pedaço mesmo que poderia abolir na notação. Então, daquele termo aqui embaixo, sobraram os mistos. Então, menos I, menos o meio, perdão, GI, DJ, mais JDI. Teria J, faz isso. Aí, DJ, AJDI. Isso são números. Não tem problema a ordem que J, que esse cara sempre tem problema. Note que isso daqui já nasce, tá certo? Já nasce simétrico numa troca de IJ, não é isso? Isso aqui já é naturalmente simétrico perante a troca de IJ. E esse cara aqui também. Se lembrar a definição dele, o que J que aparecia na expansão em série de Taylor do A de A era o termo de segunda ordem, ele era menos a derivada segunda desse A de A, derrom de AI, derrom de AJ, avaliado em A igual a zero. Ou seja, por construção ele era simétrico. IJ. Ok? Então aqui não se perde nada, né? Essa parte já carrega o que sobraria, se isso aqui tivesse uma parte simétrica e antissimétrica, a parte antissimétrica ia embora. Certo? Claro que o cara é simétrico. Aqui não tem muito mais o que fazer, é só olhar para a cara disso. Esse aqui eu posso aproveitar o fato de que isso é antissimétrico para reescrever esse termo daqui do tipo AJBK menos AKBJ. Explicitar a antissimetria, porque eu já sei que disso daqui, que também pode, não tem dois índices, tem uma estrutura tensorial de rank 2 de qualquer forma, não é isso? Eu posso escrever a parte simétrica disso, mais a parte antissimétrica disso, como para qualquer coisa. Mas como está contraído com um cara que é antissimétrico, só sobra a parte antissimétrica também disso aqui. Ok? Então o que eu estou querendo dizer é que esse AJBK eu posso representar assim, então parênteses, parou aqui. Eu poderia escrever esse AJBK como sendo AJBK é 1/2 de AJBK mais AJBK, que é uma tautologia, né, basicamente, né, é a mesma coisa. Agora eu posso somar um zero aqui que não vai afetar nada, então esse é 1/2 de AJBK menos AKBJ mais AJBK mais AKBJ. Eu somei esse cara, subtraí esse cara, eu já vi aqui, então não fiz nada. E aí eu separo, isso aqui é um setor antissimétrico, não é isso? E 1/2 vezes esse cara daqui é um setor simétrico. Posso sempre fazer isso, não é demais. Estou somando um zero para produzir isso. Só que esse cara JBK, substituindo aqui, como esse cara é simétrico e esse cara é antissimétrico, ele vai zerar, não dá contribuição dele. Tá? Então eu posso trocar a estrutura JBK por 1/2 só da parte antissimétrica e ignorar esse pedaço aqui. Ok? Na verdade, tem colchetes, né? Então, essa estrutura aqui eu vou escrever como menos I sobre 4 na próxima linha, a JBK menos a KBJ. Claro? Tá? Isso aqui é um baita parênteses. Aqui, né? Depois no meio do caminho. Essa mesma coisa que eu estou fazendo, eu posso fazer para cá, ó,
Para cada pedaço, esse aqui eu posso separar também numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. E esse separar uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. E notem que o fato de eu ter escrito que I que J não torna isso simétrico. Porque isto aqui é um operador, onde I vale de 1 até L, isso aqui é outro operador, onde J vale de 1 até L. Eles não são o mesmo operador. Isso é uma coleção que está escrito aqui de forma compacta. Está claro? Então isso daqui não tem simetria definida. Isso aqui tem as duas componentes. Isso aqui eu posso abrir também, com o meio de Q que J mais Q que J, depois o meio de Q que J mais que J que I mais Q que J menos que J que I, vou ter um setor simétrico e setor antissimétrico. Como qualquer estrutura tensorial aí. De AMP 2 eu posso saber dessa maneira. Ok? Então esse cara vai ter um meio para abertura desse e um meio para abertura desse. Certo? Esse mesmo tipo de procedimento que eu vou fazer aqui e vou fazer aqui. Então a bagunça vai ficar desse tamanho aqui. Vai dar espaço. A gente faz isso. O primeiro termo que está lá, ó, eu vou escrever dessa maneira: 1/4, que tem o meio de um e tem o meio do outro. O meio dessa abertura, assim, e o meio dessa abertura, do mesmo jeito. Certo? Vou dar 1/4 de AI, BJ, mais BJ, BI, isso, vou botar aqui, assim, mais AI, BJ, menos AJ, BI, certo? Isso tudo aqui, vezes, tá? Isso aqui não é X, não é vezes, A, I, J, mais J, I, e a já está assim, você vai ficar botando essa serifo. Ok? Vezes, mais I, J, menos J, fecha 4, ok? Olha só, é confuso pra caramba, né? Mas então vamos olhar para pedaços. Q que J, esse cara daqui, segura esse na mão, eu escrevi como Q que J, mais que J que I, mais que I que J, menos que J que I. Olha só, esse cara vai embora com esse, são iguais. Mesma ordem, um é mais, o outro é menos. Ok? Esse cara é idêntico a esse. Então ele dá duas vezes o Q que J. Claro? Já reduz esse fator para 1,5 e eu volto ao Q que J que está aqui. Agora aqui é a mesma coisa. O AIBJ que está lá, eu vou abrir como AIBJ mais a JBI mais a IBJ menos a JBI. Bom, esse cara some com esse. Isso dá duas vezes a IBJ. Então, duas vezes desse com duas vezes desse, 4, cancela aquele fator de 4, fica IBJ, Q que J como está escrito lá. Ah, o que está faltando é um sinal geral. Né? Esse sinalzinho aqui. Eu tinha esquecido. Pode tirar de todos? Oi? Pode tirar de todos? Pode. Então pronto. Não tem o sinal. Mas esse também não terá. Esse também não terá. Pronto. Ok? Está claro isso? Eu abri aquilo ali para expor todas as simetrias que aqueles termos podem conter. Por quê? Porque justamente, como eu posso ter um setor simétrico e um setor antissimétrico nesses índices nessa equação, eu posso fazer prevalecer essa igualdade para o setor simétrico e separadamente para o setor antissimétrico. Uma forma fácil de fazer isso é imaginar o seguinte: se eu separo simétrico e antissimétrico, simétrico e antissimétrico, você poderia pensar num tensor antissimétrico, por exemplo, multiplicar os dois lados da equação, ele ia matar identicamente as partes simétricas e ia sobrar só uma identidade para o setor antissimétrico. Se ao contrário, eu multiplicar tudo por um simétrico, eu ia matar as partes antissimétricas e sobrava a identidade só do setor simétrico. Então, fazendo a separação, eu posso fazer a comparação, fazer prevalecer a igualdade separadamente para o setor simétrico e para o setor antissimétrico. Ok? Então, esse cara daqui
vai ser escrito como sendo, ó, menos I sobre 4 F I JK antissimetrizado. Então, A J BK menos AK BJ. Ok? Eu fiz o processo de separação aqui, ó, exatamente isso que a gente escreveu aqui, esse fator de meio. Então ficou menos I sobre 4, escrevi esse fator de meio, e só escrevi a parte antissimétrica, mas a gente já discutiu. Né? Essa parte simétrica daqui, quando eu multiplicar por isso daqui, vai para zero. Tá? E finalmente, mais esse termo que aparece aqui, que já está pronto. Menos 1 meio. Só a parte simétrica? Só sumiu a parte simétrica, ficou só a parte antissimétrica, porque esse cara daqui é antissimétrico. Ok? Aqui. Já. Bom, agora eu posso comparar. Né? Ó, então qual menos isso? Faltou. Ah, é, agora. Toda razão. Isto é mais, porque eu tirei menos daqui. Toda razão. Ok? Agora a gente pode fazer comparações, né? Setor simétrico e setor antissimétrico. Lembrando que nesse produto que apareceu aqui, ó, quando eu abri esse cara aqui, pedaço simétrico, mas pedaço antissimétrico, esse aqui também, pedaço simétrico, mas pedaço antissimétrico, só existem nesse produto, olha, simétrico vezes simétrico, antissimétrico vezes antissimétrico, antissimétrico vezes simétrico, zero. Simétrico vezes antissimétrico, zero. A razão que a gente mostrou no ano passado. Então, esse termo que aparece aqui, na verdade, seriam 4. É isso? Vai ser distributivo? Na verdade, são só 2. Falta. Você tem toda a razão. Porque é aqui, né? Aqui está faltando o X. Aqui. Tem esse solto aqui. Aqui não era menos. Deixa eu escrever isso aqui de forma decente. AJ, BK, que vem parar aqui. Ok, isso? Deixa eu ser engolido ali. Está aqui, ó. Aqui. Esse. Junto aqui com o FJ. Estava ali uma transcrição para cá. Ele tinha desaparecido. Ressuscitou agora, esse ressuscitou agora. Então ali de cima sobra apenas, então somente, ali em cima, 1/4 de AI, BJ, mais AJ, BI, que é simétrico, vezes esse setor aqui que é simétrico. Que J mais que J aqui eu vou representar assim, ó. A gente chama de anticomutador. É isso? Desses dois operadores aí. Que J mais que J aqui, não é o comutador, não está acostumado a funcionar demais. O outro termo que sobrevive é mais 1/4 de AIBJ menos AJ, BI, setor antissimétrico, vezes, agora o comutador de QI com QJ. É isso? Isso daqui é o comutador, isso aqui é o anticomutador, a definição. Ok? Só. Né? Antissimétrico, antissimétrico, simétrico com simétrico. Os outros dois cruzados foram embora. Então, do lado esquerdo ficou isso é igual a I sobre 4, sem sinais, né? De um cara que é totalmente antissimétrico aqui, ó, FJK, JBK menos AK, BJ. E esse termo daqui, que é totalmente simétrico. Mais um meio de AI, BJ mais BI. A gente já vai apagar, passar necessidade.
A igualdade que a gente tem agora está escrita com essa cara aí horrorosa. Mas enfim, ó, setor antissimétrico. Faltou QI ali no. Faltou, sempre faço. Aí depois. Eu tenho um problema com esse aqui, não sei se vocês já notaram. Um problema qualquer aí, freudiano. É aqui. E me avisa se avisar de novo, senão eu não dou nesse cara. Porque eu preciso dele para fechar a aula, porque sei lá o que isso quer dizer, mas ele precisa estar aí. Tá ok? Então é isso, olha, isso aqui é o setor antissimétrico. Esse daqui também é o setor antissimétrico. Isso aqui é um setor simétrico. Isso aqui é um setor simétrico. Por que também eu estou fazendo essas igualdades? Porque, em princípio, esses conjuntos de valores A e B são quaisquer. Estou chamando de A e B, mas, na verdade, estou fazendo um produto de um elemento qualquer do grupo para um elemento qualquer. Para essa igualdade se verificar, se eu combinei esses elementos simetricamente, isso aqui vai se igualar àquela combinação simétrica que tem lá no fundo. Ok? Se eu combinei esses elementos antissimetricamente, vai se igualar à combinação antissimétrica que eu combinei aqui. Ok? Então a razão que a gente falou, a gente vai projetar fora uma delas, se quiser. Então, o que a gente chega aqui como conclusão dessa história é, agora uma questão de leitura, olha, um quarto de A e B, J, aí, que J. Onde é que aparece o setor simétrico? Está aqui, ó. Mesma coisa. Aí BJ menos a JBI. A diferença é que lá é um quarto aqui no meio. Só isso. Então, esse aqui, J, olha, que era o operador que aparecia como derivada segunda, que era o operador que aparecia na segunda ordem da expansão do elemento do grupo, ele acabou de ser escrito como sendo essa igualdade exige que ele seja um meio do anticomutador de QI. Okay? Ou seja, ele é escrito em função do operador que era derivado primeiro, daquele marco do espaço parâmetro do mundo. Ok? Ele não é um novo operador. Ele é aquele operador, alguma combinação do operador da primeira ordem. Mais uma vez, lembrar ó, que a expansão do elemento do grupo tem essa cara. Esse cara aqui, em princípio, não precisava escrever em função dele, é um outro operador. Ele é aquela derivada segunda. Nada me garante que esse cara daqui seria uma composição desses operadores aqui. Pois é, eu estou dizendo que sim. Se for um grupo de Lie, se esses mapas existirem, se houver um espaço paramétrico, se esses mapas forem todos suaves, aquele cara tem que ser esse anticomutador aí. Ok? Mas, além disso, apareceu uma outra coisa. Se você comparar isso daqui com isso daqui, ó, opa, com esse daqui, setor antissimétrico, setor antissimétrico, joga fora esse quarto, que tem ambos, esse cara daqui são iguais. Ah, aqui é a JBI, isso aqui e tal, para trocar à vontade. A JBK, por exemplo, se você quiser, esse aqui a gente pode trocar, ó, se você quiser, pode transformar esse aqui em K. Cadê o coloridinho? Deixa eu ver, cadê? Vou botar um coloridinho. Pronto. Minha boca. O importante é que esse índice coincide com esse, indica uma soma desses caras aqui. Esse índice coincide com esse coincide com esse. Isso você não pode mexer. Então, no nome dele você pode mexer à vontade. Ok? Então, eu vou pegar esse cara que está aqui, ó. Eu vou trocar esse cara para cá. E esse cara que está aqui eu vou trocar para cá. Ah, cá não pode que já tem. Então tá bom. Então eu troco esse cara daqui para... Posso trocar, por exemplo, esse cara daqui eu vou trocar para I. Que não tinha, não tem mais, porque esse aqui virou K. E esse cara aqui eu vou trocar para J. Olha só, o que era J vira I. O que era K vira J. O que era K vira J. O que era J vira I. Isso vira AIBJ menos a JBI. Exatamente o que está escrito lá. Ok? Esse aqui vira FKIJ que K. Ok? Tá bom? Só fiz umas trocas aqui, ó. O I foi em K, o K foi em J e o J foi em I. Eu renomeei. Só isso. Não terei nada. Não tem a mesma. Só para fazer a comparação mais simples, porque agora ficou a IBJ menos a JBI ali também.
comparação indireta. Ok? Então o que você ganha depois disso é, cancelando esse 1/4 com esse 1/4, é que o comutador desses dois geradores, esse era o nome que a gente havia dado para esse cara, e agora a razão é óbvia, o comutador desses caras é I, F, K, I, J, I, K. Eu vou escrever isso em letras garrafais aqui. Literalmente, sai bem assim. Igual a I, F, K, I, J, I, K. Dispensa dizer que esses dois caras são antissimétricos, se você quiser você insiste com isso, porque de fato essa expressão é antissimétrica de J, é um computador, trocar a ordem e troca o sinal. Ok? Então apareceu aqui, ó, é a mesma que está lá, que só está modificada. Apareceram aqui duas consequências de você ter até a segunda ordem, só fui até a segunda ordem, mas apareceram coisas extremamente relevantes. Primeiro, o operador que aparece na segunda ordem da expansão do elemento do grupo, ele se escreve em termos do operador da primeira ordem. Ou seja, pelo menos até a segunda ordem, você mostrou que se você conhecer o operador associado ao primeiro desvio da identidade, ou ao desvio infinitesimal, se você quiser, se assumir que esses valores aqui, os valores dos parâmetros, são todos infinitesimais, então esse termo daqui seria muito menor do que esse, você jogaria essa troca fora, não é isso? Mas mesmo que você faça isso, transformações infinitesimais, como esse cara daqui ele já responde para você quem é esse, e se você continuar a sua ordem a ordem, você vai ver que ele também responde pelo que JL, pelo outro, já numa transformação infinitesimal, já só na vizinhança da identidade, você já tem a estrutura daquele elemento informado. E, portanto, do grupo. Ou pelo menos de cada elemento do grupo. Tá certo? De cada elemento do grupo. Está sendo um grupo mesmo, falta o produto. Falta como é que eu faço se eu quiser fazer esse cara, vezes esse cara, vezes esse outro. Aí eu preciso me dizer, além de que esse cara se escreve em termos desse daqui, eu preciso dizer como é que eu faço a composição desse cara com esse cara. Você faz assim. Certo? E daí o papel desse cara daqui. Isso aqui a gente chama isso aqui de constante estrutura. Tá certo? Não sei qual é o nome do lema. Acho que não. Isso a gente chama de constante estrutura. Nota quem era esse cara originariamente. Esse cara daqui era o cara que me definia, fundamentalmente, como era essa regra de composição. Essa regra de composição, o primeiro desvio dela da identidade, o Ivan tinha comentado na aula passada, né? É AK mais BK, uma mera soma de parâmetros. Se parar por aqui, a regra de composição é comutativa, não é isso? Se eu fizer ficar de A e B, de A e B, simplesmente for AK mais BK, aqui vai aparecer o termo menos o meio daquele FK e J e BJ, não é isso? Se o FK e J for zero, morreu esse termo aqui, em segunda ordem. E eu aviso vocês, morrem todos os outros da série. Porque todos os outros vão se escrever em termos de FK e J, do mesmo jeito que todos esses operadores de ordem superior vão se escrever em termos desse operador aqui. Ok? Então, se o FK e J morrer, isso vai parar aí. Mas isso aqui, evidentemente, é a mesma coisa que PK mais AK. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que fica B e A. Portanto, como isso aqui ia levar ao conjunto de valores que representa o produto do A de A pelo A de B, e esse conjunto é o mesmo conjunto que representa o produto de A de B com A de A, portanto, eu tenho um grupo comutativo, ou abeliano, se o FK e J for igual a zero. Que é o que vocês esperam também daqui. Se o FK e J for igual a zero, esses geradores comutam. Ok? E tanto faz a ordem com que eu faço o produto disso por isso. Que é o que você faz quando faz um produto. Você vai esbarrar nisso vezes isso. Se FK e J for zero, a ordem é a que você quiser. Portanto, você faz A de A ou A de B, A de B ou A de A ou A de B. Você trivializa
nesse sentido de tornar o grupo abeliano, mutativo abeliano, se essas constantes forem zero. Mas em geral não são, e não sendo, elas estão te dizendo como é que você faz a regra de composição, como é que você faz esse produto. Qual é a estrutura por trás de um elemento do grupo vezes o outro elemento do grupo. Ok? Enquanto que isso daqui, simplesmente o setor simétrico está te dizendo como é que cada elemento dessa série se escreve em termos do gerador. Cada operador dessa série se escreve em termos do gerador. Enquanto que isso aqui está me dizendo, tá, isso eu já sei que esses caras são suficientes para escrever a série completa, agora eu quero saber como é que eles brincam, como é que eu faço o produto. A constante de estrutura está te dizendo isso. Afinal de contas, mais uma vez, a constante de estrutura é que te dizia como era a regra do produto, justamente, que é o que a gente está vendo ali, no espaço de parâmetros. E supostamente estaria representando o grupo. Então, ela traz a informação de como é que eu faço a composição de dois elementos do grupo. Mas nota que isso tudo acontece usando esses geradores, todo direito se dizerem assim agora, esses operadores, que moram no setor infinitesimal. Tá certo? Daí a ideia de que o que a gente chama de álgebra, vizinhança e identidade de um grupo de Lie, definir a estrutura do grupo. Tá certo? A gente vai investigar isso mais um pouquinho agora mesmo. Tá certo? Essa história que eu havia falado, comentado, por passos infinitesimais sucessivos, a gente poder sair daqui e chegar em qualquer elemento do grupo. Então, mostrar isso. O que a gente mostrou por enquanto é que a informação está contida na primeira ordem, ou seja, está contida no infinitésimo. Porque se eu transformar, se esses parâmetros surgem valores infinitesimais, tudo vai embora. O infinitésimo mora aqui. E aí já está toda a informação. Para quem não está convencido, isso não é uma demonstração, isso é uma ilustração até a segunda ordem, não é demonstração de nada definitivo, deixa rolar uma terceira ordem aqui. Nessa igualdade aqui. Você vai conseguir isso, sério? Vai convencê-la? Sensacional. Sensacional, impressionante. O bichinho se deixar pegar dessa maneira é uma confiança santa, tá certo, na sua figura. Mas, enfim, você teria que levar em conta, se você vai para a terceira ordem, então aqui apareceria o termo do tipo menos, sei lá, I sobre 3 fatorial, aqui, ó, BI, BJ, sei lá, BL e JL, ok? Apareceriam termos mistos. Esse termo aqui vai sumir, mas aparece o termo misto, por exemplo. Eu poderia pegar esse cara daqui, ó, com esse, ok? Aí do lado esquerdo, vamos explorar isso, porque esse aqui aparece, mas ele vai embora. O que vai acontecer? Eu vou ter menos I sobre 2, menos 1 meio mais I lá, aí, aqui eu vou chamar, sei lá, BJBL, BJBL, que I, que veio lá, que JL. Esse termo vai aparecer, claro, se eu admitir uma terceira ordem. Ok? Desse lado de cá, onde é que vai aparecer a terceira ordem? Se eu deixar, por exemplo, o termo da constante de estrutura aqui aparecer e deixar um termo de primeira ordem. Então, isso aqui não é AI mais BI mais FIJK, AI, BJ. Esse aqui também. Então, eu posso pegar a constante de estrutura aqui que traz dois termos e casar com um termo desse aqui, por exemplo. Ok? Se eu quiser montar aqui. Mas posso também pegar um termo da terceira ordem legítima. Tá certo? O que eu quero dizer terceira ordem legítima? Vai aparecer um termo menos I sobre 3 fatorial aqui, que é FI, FJ, FIL, QI, J. É isso? CI, CJ, CL, QI, JL. Ok? Então aqui, por exemplo, vai aparecer esse termo aqui, ó. FI, o que é? É AI mais BI mais FKJ, AI, BJ, etc. Então aqui tem um AI. Aqui tem um BJ. Tem tudo. Tem a J mais BJ, etc. Aqui tem um BJ. FIL. Aqui tem um BL. Né? FIL, AL mais BL mais FL, MN, AM, BN, assim por diante. Pronto. Olha só. Esse termo vai pegar o operador aqui, ó, 3 índices. Ele vai precisar ser igualado a um termo que tem um produto de um operador de um índice e um operador de 2 índices. Então, o operador de 3 índices vai acabar se desmontando como um de 1 vezes um de 2. Mas o de 2 já se desmontou dessa maneira, em função do de 1.
Então, de 3 vai se escrever completamente em termos de operador de um índice. Claro que isso vai acontecer, embora a gente não tenha feito a conta, tá ok? Você pega esse termo aqui, ó, e você nota que esse cara vai ter que se escrever, isso é uma igualdade, em função disso aqui. Qual o coeficiente aqui? Igualzinho de lá. Ok? De quarta ordem vai se escrever em termos de terceira ordem, de segunda e de primeira, mas o de terceira ordem já foi escrito assim. Esse aqui já foi descomposto pelo primeiro. Vai todo mundo escrever em termos do QI, do cara de um índice só. Isso é chamado de gerador duplo. Se você conhecer esse operador aqui, se você conhece esse, conhece o próximo, conhece o próximo, conhece o próximo, todas elas. Ok? Eu sei que isso aqui é uma conta no meio da conta, não fica claro. Essas coisas de convencimento tem que ser pessoal mesmo. Abre um termo aí e começa a montar, mas acho que já ilustra o que vai acontecer recorrentemente se você colocar ordens e mais ordens dessa expansão. Esse cara aqui de fato define completamente o primeiro número. Junto, claro, com o valor de parâmetro específico que você estiver trabalhando. Então, o que a gente está vendo é que um A, por exemplo, de φ de A de B, ele se escreve como sendo a identidade, mas I vezes φi de A de B, vezes I, certo? O próximo termo seria menos 1/2 de φi de A de B, φj de A de B, vezes, aqui eu escreveria φj, não é isso? A expansão normal, se eu já não soubesse da redução desse cara, mas eu sei da redução desse cara, então eu vou trocar ele por isso aqui. Eu vou trocar esse φj que apareceria nessa expansão por 1/2 do anticomutador de φi de φj. Mais. Tá ok? Agora olha só, isso aqui é I de J mais que J que I, não é isso? E esse cara é assimétrico também, ó, φi e φj, isso aqui é um número, CI, não é isso? Um conjunto de números, de valores de parâmetros, aqui também. Esse cara é assimétrico de fato, fez um cara assimétrico e ninguém morreu. Fica o termo inteiro. Mas a questão é que eu posso escrever isso aqui, ó, que esses dois termos que aparecem aqui, então vamos lá, vamos sublinhar isso aqui, ó. Esse seria o quê? Menos 1/4. Esse vezes esse. Aí eu posso escrever isso assim, ó, φi, φj, A, QI, QJ, menos 1/4 eu vou botar aqui no colcheio, certo? E o outro termo vai ser o quê? Mais, estou usando a distributiva. QI, QJ, QJ, e fecha colcheios. Ok? Isso aqui é isso, tá? Menos 1/2 vezes 1/2 dá menos 1/4, φi, φj, vezes o primeiro, que é o QJ, mais vezes o segundo, que é QJ aqui. Certo? Só desmembrei isso aqui. Desmembrei o anticomputador. Esse termo é igual a esse. Ok? Porque, mais uma vez, eu não tenho nenhum pudor em pegar esse termo daqui, ó, e trocar ele por J. Não tem problema nenhum, são só nomes. Certo? Se eu trocar ele por J, esse passa a se chamar φj, esse passa a se chamar φi, esse passa a se chamar QI, e esse passa a chamar QJ. Claro, eu não estou trocando a ordem desses caras, porque eu não sei se eu posso fazer isso, ou melhor, até sei que não posso. Comutá-los implica ter que introduzir isso aqui. Não estou comutando, estou trocando o nome deles. Certo? Estou alterando esse cara. Então, esse termo que está aqui, ó, ele vai se escrever como sendo menos 1/4, vou copiar aqui, φi, φj, QI, QJ, é esse gaiato, e aqui vai ficar mais, como eu troquei os nomes, ficou φj, φi, QI, QJ. Ok? Só troquei os nomes. Esse cara era I, o último era I, então esse cara passou a ser J, e o último passou a ser J. Esse cara era J, esse era J, I, I. Eu troquei nomes. Agora lembre-se, esses caras aqui são números, são conjuntos de números, são conjuntos de valores de parâmetros. Então esses caras eu posso trocar a ordem, sem problema nenhum. Ok?
Claro isso? Esses caras são números. Então esse cara eu posso escrever como φ, φj, aí esse termo vai fazer exatamente igual a isso aqui. Exatamente igual. Ok? Então esse cara daqui, ó, incopiável aí, né? Tomara que no filme não seja, é a mesma coisa que φ, φj. Esse cara aqui se muda. E portanto, esse termo é igual a esse. É um fator de 2, cancelo aqui, isso vai ficar menos o meio de φ, φj aqui e φj. Ok? Então isso dá isso aqui, ó, dá 1 mais I, perdão, φ de AB, que é esse primeiro termo aqui, esses dois termos aqui, e aquele lá ficou menos o meio de φ, φj, cansei de escrever de AB, só isso. Até a segunda ordem. É isso. Ok? Mais etc. Claro, mais etc. Até a segunda ordem é isso. Se a gente fosse capaz de escrever, se vocês tivessem coragem de fazer a conta da terceira ordem, onde a gente já motivou, não demonstrou, mas motivou, que esse QJL vai se escrever como basicamente produtos desses caras, então eu vou ter um termo do tipo QI, QJ, QL, mais QI, QL, QJ. Mas olha a simetria aqui, ó, QJ e L. Esses dois termos vão contribuir do mesmo jeito. Tá certo? Então, no fundo, eu vou ter um termo em QI, QJ, QL. Igualzinho aquele lá. Se vocês fizerem essa conta com calma, vocês vão ver que aparece o seguinte, ó. A de φ de AB, onde esse negócio tudo começou, é a identidade mais φ I de AB que I menos 1/2 φ I, φ J, que I, J, menos I sobre 3 fatorial. Esse fator não é nada óbvio, tem que fazer a conta para chegar aqui. Ok? Φ, Φj, L, QI, QJ, QL mais C. Ok? Se você for de terceira ordem. Terceira ordem a gente pelo menos sondou, né? E esse cara aqui, JL, vai se escrever como assim, esse cara abre daquela maneira que está lá, e como esses termos são simétricos, acaba ficando aqui, que J, que L, e você vai agregando o valor aqui do coeficiente. Ok? O I não é muito surpresa, assim pode aparecer de fato, mas o fato é que isso daqui está parecendo o que para vocês? Exponencial de alguma coisa. Isso aqui é uma série exponencial de I de AB. Ou seja, o elemento do grupo, tá certo? Cujo parâmetro que faz esse mapa aqui, que leva até ele, é dado por essa regra de composição, ele tem essa expressão aqui, ó. E o parâmetro, isso aqui é um CI, né? Isso não passa de um CI, vezes I. É claro que essa exponencial está reproduzida aqui. Onde, até aqui a gente mostrou, até aqui não tem dúvida. Foi até a segunda ordem a gente chegou. Isso aqui é o I ao quadrado, pelo menos um aqui. Ok? E esse aqui a gente só motivou, que realmente vai abrir dessa maneira. Né? Mas teria que mostrar que o fator era esse, assim por diante, fazendo aquela conta de terceira ordem, assim por diante. Ok? Então, olha só, um elemento qualquer do grupo está sendo escrito como uma iteração, são iterações, não é isso? São iterações, são repetições, são composições na forma de uma exponencial. Tá? Onde esse elemento que aparece aqui é justamente o primeiro cara, o fintésimo, é justamente o desvio da identidade, o primeiro desvio da identidade. Ele representa o grupo, o elemento do grupo de maneira concreta.
apagar essa zona aqui. Aqui já está aí. Esse aqui também já está aí. A gente pode fazer um caso particular mais ou menos óbvio, em que esse Bzinho aqui, por exemplo, é 0. E aí você escreve isso aqui, basicamente. Não posso fazer o caso particular, o isso que está escrito aqui, vai adiar. Deixa eu só mostrar a estrutura aparecendo aqui. Isso aqui está vindo embora. Então tá, se em particular a gente escolher, por exemplo, b igual a 0, se b igual a 0, então eu tenho A de φ de A e 0. Mas isso é o A de A, não é isso? Composição do A com o 0, com a identidade, dá o próprio A de A. Ok? E aí, se você fizer trocar esse cara daqui, ó, é só dar simplesmente o A de A, uma ideia exponencial de I. Aqui. Um elemento qualquer no grupo. Essa é a regra mesmo, certo? De montagem do cara a partir da identidade com passos sucessivos. Notar que nesse cenário, onde eu fui até terceira ordem, eu vou precisar, além daquilo que a gente já considerou, levar também em ordem superior a regra de composição. Quer dizer, a minha regra de composição, para checar esse resultado até a terceira ordem, até aqui, ela também precisa também, e aí deve-se tentar mostrar, que o ficar, sei lá, de A e B, ele é um AK mais BK, até aqui a gente já foi, menos o meio, GFK e J. J, deve começar a aparecer termos do tipo menos I sobre 3 fatorial, vou chamar, sei lá, G, K, I, J, L, A, I, B, J, B, L. Terceira ordem da regra de composição também. Isso, ok? A gente parou aqui, mas em princípio a gente poderia ir adiante. Tá? Onde isso aqui, ó, como esses dois caras aqui são os dois diferentes, isso aqui é antissimétrico nesses índices. Dos índices dos diferentes. Ok? Vai ter um termo menos I sobre 3 fatorial, sei lá, H, K, I, J, L, sei lá, AI, AJ, VL. Aí esse cara daqui seria antissimétrico, olha aqui, ó. São os dois diferentes. Isso é verdade. Quarta hora aqui. Para se mostrar também que aquela condição de consistência, ou seja, que isso aqui seja de fato a representação da regra de composição do grupo lida aqui no espaço de parâmetros, o que você vai mostrar, da mesma maneira como você vinculou que I que J aqui, que I que JL a que I, abrindo 3 vezes, é que esse cara daqui, ó, você pode mostrar que se escreve em função desse. Esse cara daqui se escreve em função desse. Isso. Os dois em termos da constante estrutura. O cara que vai aparecer em quarta ordem se escreve em função desse cara e desse cara, mas eles já se escreveram em termos da constante estrutura. Então a constante estrutura tem o mesmo papel na lei de composição do grupo que o gerador tem para a expressão do elemento do grupo. Tá certo? Ela sozinha define toda a série. Porque ela define o produto. Né? Que vai ser o produto e no espaço parâmetro. A demonstrar. A gente não está mostrando isso daqui não. Mas quem tiver um pouquinho mais de braço e curiosidade, é um desespero, uma conta imensa. Mas dá pelo menos para cheirar essa terceira ordem e começar a notar que essas coisas, como a gente fez, né, a ilustração de que isso vai acontecer com o JL, começar a perceber que esses caras aparecem vinculados a esse cara. Ok? E aí a coisa toda se confirma para a gente. Tá? Vamos falar um pouquinho só daquele subgrupo abeliano, né, que o Ivan me levou a comentar na aula passada. Suponha que você pegue, essa é uma observação, mas é útil.
Suponha que você pegue o φK de A e A. É a segunda ordem mesmo. Ninguém vai falar de terceira ordem, 15ª, não é isso. Isso daria AK mais AK menos o meio até a segunda ordem, que é FK IJ AI. Isso, mais etc. Ok? Muito bem, isso aqui vai para zero. Isso aqui passou a ser simétrico, esse cara é antissimétrico, a gente já sabe disso. Então esse termo aqui é identicamente nulo. Então esse aqui morreu. Se todos os outros da série vão aparecer para lá, se escrevem em termos desse cara daqui, isso vai tudo indo embora. Por quê? Vai ficar A. Sempre tem dois índices antissimetrizados nos dois caras diferentes. Então todos eles vão embora. Ok? Essa série completamente, aqui tudo também vai embora. Vou fazer A e A. Essa série é simplesmente 2AK mais nada. Ok? Porque é o mesmo cara. Eu estou fazendo a composição de um elemento por ele mesmo. Eu estou fazendo uma composição de um elemento com um cara que é múltiplo dele, só que múltiplo dele trivialmente. Né? Tem todos os valores de parâmetros igual a 1 vezes os valores de parâmetros do outro. Ok? Se a gente fizer um ficar um pouco mais geral, lambda alfa A e lambda alfa são dois múltiplos diferentes. Tá, por essa representação compacta, eu quero dizer que cada valor de parâmetro é multiplicado pelo mesmo número. Eu tenho 6 parâmetros. Um certo elemento do grupo qualquer, esse parâmetro assume um valor, esse assume outro, esse assume outro, esse assume outro. Esse aqui é 10 graus, esse é 15 graus, esse é 40 graus, esse aqui é Vx igual a não sei quanto, e assim por diante. Ok? Estou pegando um outro conjunto de valores e que esse foi multiplicado por 2, esse também, esse também, esse também, todo mundo foi multiplicado pelo mesmo número. Tá? Isso quer dizer esse lambda A